tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo o que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou a quem você amou, porque você amou. Agora pare pra pensar, enquanto há jeito de recomeçar nesta vida. Pense bem o que está fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, é tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Pense bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não, não, não. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, é tempo, pare pra pensar no que faz da vida, no que faz da vida, da vida, da vida, da vida. Faça parte da família Clube de Arte pelo valor de 18 reais. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Tudo noite. bem, Edmeia? Tudo bom, João? Boa noite. Oi, mãe. Oi. Tudo Boa bem com noite. todos? Oi. Estamos chegando aqui. Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. A internet tem também. Ok. A gente... Sônia. Todos bem. Tá chegando gente ainda aí, mas a gente já vai apresentando o estudo que a gente vai fazer hoje. Vamos lá, o livro chegando. Nós estamos trabalhando com o livro Sinal Verde. O livro Sinal Verde hoje é um livro do Chico Xavier, psicografado, né, pelo Chico. Tem algumas mensagens do André Luiz, né? E quem vai fazer a leitura e o comentário da página de hoje vai ser a nossa amiga Sônia. Eu vou compartilhar a tela com vocês, mas em seguida, depois da leitura e dos comentários da Sônia, a gente vai abrir os comentários dos colegas, em seguida tem a prece, e depois a gente vai ter a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vai fazer a leitura hoje vai ser a Marília. A gente está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon,
ela vai ler o item 4 desse capítulo. Então, deixa eu só encontrar aqui a página da Sônia, para que ela possa começar iniciando o nosso estudo de hoje. É uma página muito simples, mas como a André Luiz tem feito em todo o livro, né, mensagens muito objetivas, mas que é para a gente realmente refletir, é um convite à nossa reflexão e às nossas mudanças de hábitos, né, nossos comportamentos. Então, eu vou dando a palavra para a Sônia. A Soninha disse que vai ficar com a câmera desligada, mas vai fazer a leitura e o comentário. Bem-vinda, Sônia. Boa noite. Obrigada, Diana, pela Nada, explicação querida. aos companheiros. É o item 29, temas importunos. Doenças, crimes, intrigas, crítica, sarcasmo, contenda doméstica, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcios, notas deprimentes como referência aos irmãos considerados estrangeiros, racismo, preconceito social, divergências políticas, atritos religiosos, autoelogio, carestia da vida, males pessoais, lamentações, comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação a serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia, comentários desprimorosos quanto à casa dos outros, anedotários inconvenientes e histórias chulas. Certamente, não existem assuntos indignos da palavra, e todos eles podem ser motivos de entendimento e de educação. Mas sempre que os temas oportunos ou difíceis forem lembrados em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Adriana, como você bem lembrou, essa página, André Luiz tem os pontos bem objetivos, né? Situações cotidianas que a gente fatalmente se esbarrou aqui em uma boa parte desses conflitos, né? Desses importunos, digamos assim. E eu fiquei pensando sobre como eu poderia colocar, né? De forma que os companheiros pudessem colaborar depois. E hoje, assistindo uma mensagem que o colega me mandou pela manhã, que é Café com Ricardo, tem uma frase de Chico que fala: embora você não possa voltar atrás para termos um novo início, sempre é possível começar de novo para termos um novo fim. Então, assim, quantas vezes a gente passa por essas situações todas que André Luiz nos relatou na parte inicial, e de imediato a gente tem atitudes, a gente pensa, age, faz, quando a prudência, a educação e a benevolência deveria ser levada em primeiro lugar. Por isso que é tão importante a nossa reforma íntima, né? Essa coisa da gente parar e ver o que a doutrina nos mostra, qual é a postura que a gente deve seguir. E eu escrevi aqui uma colocação: quantas vezes ficamos presos ao que fomos e ao que somos? E acabamos perdendo tantas oportunidades de crescimento, né? Oportunidades de evolução. E devemos cultivar bons hábitos de natureza física e mental, né? Porque o nosso físico tem que estar bem e nossa mente também. Nossa mente, até mesmo para que a gente não se julgue melhor do que ninguém, não se julgue superior, arrogância, crítica demasiada, como na página de ontem foi tão bem pontuado para a gente, né? Acho que essa semana toda, André Luiz está nos chamando a
reflexão assim, de que a educação, o respeito faz toda a diferença do ser, independente da religião. Mas, graças a Deus, nós somos da doutrina que nos confronta todo dia, né? Para que a gente possa buscar melhorar cada dia, buscar o entendimento, né? E eu vou terminar com uma frase de Chico, que um amigo me mandou no outro estudo que eu fiz e eu acabei não usando, né? Aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então, assim, cada dia eu busco minha reforma íntima e sei que todos nós estamos buscando nossa reforma íntima nas pequenas coisas, nos confrontos que os companheiros e que as páginas do estudo diário nos estão mostrando, né? Então, eu abro para os companheiros para que possam colaborar e eu crescer cada vez mais, né? Porque o meu objetivo é cada vez me encantar mais com essa doutrina que tanto me apaixonei. Muito obrigada, Sônia. Muito obrigada pelo teu estudo, pelos comentários que você fez da página, muito pertinentes. Essa questão da gente sempre se preocupar com o outro, né, Sônia? Com as regras, com a sociedade, com o coletivo, não pensar só na gente. O Mário uma vez deu um exemplo, né? Há culturas, há sociedades que, por exemplo, você vai acabar de almoçar e arrotar, mostrar para o outro que você gostou da comida. Mas na nossa cultura isso não se faz. Então, que a gente respeite, né? O coletivo está em casa sozinho, quer fazer, faz. Né? Mas a gente sempre pensar no outro, porque aí a gente realmente está fazendo aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente, né? É isso aí. Então, a gente abre para os comentários. Não estou vendo nenhuma mãozinha aqui. Vou pegar meus óculos aqui. Ninguém mesmo vai comentar nada? Adriana? Oi. Hoje eu tive um reencontro com um amigo que era da minha época da carismática, da minha época da igreja, né? Sim. E ele também chegou a uma casa espírita e ele fez uma colocação, ele falou assim, sabe por que a gente convive com pessoas tão diferentes, né? Porque eu estou com vocês, vocês me acolheram com amor, graças a Deus, mas eu sei que existem pessoas que são de outra classe social, que não é a minha, né? Mas a gente é tão igual. Aí ele falou para mim assim, porque a doutrina ensina que nós não somos, que nós somos espíritos e não matéria, né? E eu falei, é isso que eu encontro em vocês, é esse, ó, de igual mesmo. É isso aí mesmo. O que eu comentei uma vez também, Sônia, rapidamente, antes de passar aqui para o Carlos, o que acontece na nossa casa, pelo menos, o que a doutrina espírita nos ensina, é muito similar do que acontece nos grupos de alcoólicos anônimos e de narcóticos anônimos, porque ali estão todos se enfrentando a mesma doença. E ali eles são todos iguais. Aquele que mora numa cobertura em frente à praia de Ipanema e aquele que mora num barraco lá na Rocinha. Lá no grupo, são todos iguais e eles se tratam de forma, né, a ajudar o outro a vencer cada dia, só por hoje, vencer aquele problema. E nós aqui, exatamente isso, só por hoje eu não vou ser agressivo, só por hoje eu vou tentar entender o meu próximo, só por hoje eu vou fazer uma caridade. Se a gente fizer só por hoje, a gente vai fazer todo dia. E aí a gente vai crescendo, enfrentando as nossas doenças. Eu uso essa frase todos os dias. Por hoje, a gente vai buscar ser pessoas melhores, por hoje a gente vai tentar fazer um pouquinho mais. Então, isso até me emociona mesmo, porque vocês me abraçaram com um amor e eu só tenho a agradecer. Sei que é todo mundo, tá? Não estou pretensiosa, não. São com todos, porque eu vejo esse afeto na casa da gente. Nossa casa CEPAC não tem... É uma família mesmo. Obrigada. Obrigada, Soninha. Excelente. Nosso estudo aqui vai ficar melhor ainda agora com o comentário do nosso amigo Carlos. Bem-vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. É interessante como é que o André Luiz, né, eu falado várias vezes, ele é muito direto nas expressões, né, nos estudos, nos trazer o que devemos fazer. E eu vejo que, de quando em quando,
ele é checklist para a gente fazer uma autoavaliação. Que vocês acabaram de dizer aí, é uma de vez. Só que de vez em quando a gente tem que parar para ver o que hoje eu já conquistei. Eu vejo a lista aqui, e muita de tudo aqui eu já fui atingido e vejo que muita coisa eu já superei, graças a Deus. Mas ainda aí, lembrando dos temas profundos, de coisas que eu ainda tenho que superar. Não é para deixar para lá, não é para banalizar, para achar que está tudo certo. Ah, já melhorei um pouquinho, está tudo bem. Eu acho que a palavra de agora aqui é a avaliação, para a gente ver aqui. É isso aí. Não podemos vacilar. É só por hoje mesmo. É assim que a gente tem que fazer, Sim. cada dia vencendo, só por hoje. Muito obrigada, Carlos. Mário, meu querido, um abraço com carinho para você. Boa noite, carinhoso. Boa noite aí também, com carinho para todos, né? Especialmente para vocês. Bom, é o seguinte, o nosso amigo André Luiz, né? É bastante interessante, porque eu já me peguei logo naquele, né? Falar mal do serviço público, né? Perdeu, né? Já perdi ali. Ali eu já tomei nota 0. Mas tirando isso, com essa brincadeira, eu vou falar o seguinte, na prática, se vocês perceberem bem a colocação do André Luiz, espero até que vocês comparem isso, veja se não seja motivo de escândalo. É isso aí. Muito bom, Mário. Muito obrigada, meu amigo. Obrigada a todos que participaram. Vou pedir a Soninha para fazer a nossa prece inicial, Soninha. Obrigada. Ok. E assim, Jesus amado, te agradeço pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, com companheiros tão queridos, Senhor. Que a noite seja proveitosa, que saibamos aproveitar cada colocação de cada companheiro para que a gente repita no nosso dia a dia. E tão providencial, pode ter certeza que tudo nos é utilizado. Pai, e assim te agradeço, espiritualidade amiga da nossa casa, a todos os companheiros, abençoa, os companheiros que não puderam estar presentes, abençoa, Pai. A Marília, que vai fazer a leitura do Evangelho. Que assim seja, graças a Jesus. Amém. Assim seja. Então, vamos agora, todos, seguindo Marília, para a casa de Zaqueu. Vamos lá. Obrigada, Sônia. Boa noite a todos. Obrigada, Sônia, pelo convite. Bem-vinda, Marília. Muito obrigada. Eu quero concordar também que você falou para o Mário, tá? Bom, vamos lá. Do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 16, o item 4, Jesus em casa de Zaqueu. E tendo entrado em Jó, atravessa a cidade, e vivia nela um homem chamado Zaqueu, que era um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica, e procurava ver Jesus para saber quem era. Podia conseguir por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura, e correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu, e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, não importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa, e recebeu o gostoso. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo que eu tiver defraudado, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Lucas 19, versículos 1 a 10. Bom, como vimos no texto,
Zaqueu era a chefe dos publicanos, muito rico e responsável pela coleta de taxas, impostos que repassava ao governo. Mas, na verdade, Zaqueu já estava incomodado, sentindo um vazio característico de quem vive mente para as coisas materiais. Talvez por isso quis saber quem era Jesus. As mensagens de Jesus exigem grandes reflexões. E essa passagem nos traz muitos conhecimentos. Jesus tinha uma agudeza de espírito incomum. Sagaz, foi o maior médium que esteve na Terra. E era de grande diplomacia. Quando tinha que chamar a atenção dos seus discípulos, não o fazia de imediato, no impulso. Aguardava o momento certo, criava situações para aplicar a lição. Jesus não dava respostas prontas, ou ele fazia outra pergunta, ou contava histórias, o que levava a reflexões. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 23, O Servo Bom, nos conta que Jesus vinha observando as discussões de Levi, Filipe e os outros discípulos, com relação aos ricos que não entrariam no reino do céu. E Jesus, muito sábio, esperava a oportunidade para, com exemplos, esclarecer geral, deixando os discípulos entregues aos seus próprios raciocínios. Quando chegou o dia de Jesus ir a Jerusalém, ao entrar, passar em Jericó, uma multidão lá estava. E Jesus não perdeu tempo de mostrar com atos a grande lição a todos que ali estavam. Chamando Zaqueu, o abraçou e, como viu, dirigiu-se à sua casa, com toda a comitiva, que nada entendia, pois não se tratava de um rico que devia ser condenado. Como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Refletia Filipe, irmão e todos os outros. E após Zaqueu oferecer uma refeição a todo o povo e relatar todos os benefícios que fizera a muitos pais de família, oferecendo-lhes trabalho para o sustento, dizendo também que sempre teve disposição para servir os seus servos. Jesus o abençoou e disse: regozijo contigo, o que causou grande felicidade a Zaqueu, pois por muito tempo foi acusado injustamente, aquele que se dedicou ao bem coletivo, e levando, dizendo que repartiria metade dos seus bens. E Jesus, o abraçando, diz: bem-aventurada és tu, que agora contempla em tua casa a verdadeira salvação. E os discípulos que estavam presos só no sentido, da letra das lições de Jesus, não entendiam a aprovação de Jesus a Zaqueu e começaram a interrogá-lo, aproveitando a ausência do dono da casa, que fora os filhos, para conhecer Jesus. E Jesus, com generosa firmeza, diz: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior a que socorre as necessidades de um dia ou a que bota providências para uma vida inteira? E os discípulos ficaram espantados. E Filipe se justifica dizendo que trazia o pensamento fixado nos pobres, que Jesus os ensinou a amar. E Jesus responde a Filipe que é necessário não nos perder nas viciações do sentimento. E, dentre outras coisas, Jesus fala que bem-aventurado reparte os seus bens com os pobres, mas também aqueles que sabem fazer uso das riquezas que Deus lhes confiou. Conclusão: Jesus não condenou a riqueza, não fez apologia à pobreza. O importante é o que eu faço com esses bens que eu tenho. Gente, é só isso. Eu fui no livro
de Chico Xavier, né, que é uma psicografia de Humberto de Campos, que eu acho que é toda essa passagem, que eu queria entender mais essa passagem. Eu acho que Humberto de Campos diz muito bem. Eu vou deixar agora para vocês aí fazerem suas considerações. Muito obrigada, Marília, pelo teu estudo excelente, pela tua busca aí por mais informações para esclarecer, né, essa questão da parábola, que é tão conhecida, né, mas que a gente sempre aprende com um esclarecimento de algum espírita que tenha trabalhado melhor cada parábola e sempre traz informações para a gente úteis. Foi muito bom. Adriana, segundo eu soube, foi Emmanuel que pediu a Humberto de Campos, não sei se é verdade isso, para poder escrever como ele era escritor, para isso né? Para trazer essa informação, real informação. Eu achei bem interessante isso. Muito. É bem possível, sim, né? Que tenha sido Emmanuel. Muito bom, Marília. Obrigada, amiga. Eu vou passar aqui para o nosso amigo Alcides para fazer o primeiro comentário, aguardando aqui a fila, por favor. Bem, boa noite a todos. Sônia e Marília estão de parabéns. Não caberia nenhuma observação a tudo que elas disseram, porque completo. Porém, o nosso amigo Carlos Torres Pastorino, no belo livro Sabedoria do Evangelho, nessa passagem, ele aborda que a casa que Jesus penetrou não foi a residência fixa, mas sim a casa mental, a casa do sentimento. Porque ninguém se renova, se transforma, sem que Jesus lhe penetre o pensamento e os sentimentos, modificando as atitudes. E aí, independentemente de classe social, nível intelectual, quando o homem é tocado, quando Jesus entra na casa mental e na casa do coração, o homem é modificado e está salvo. Foi isso que o Carlos Torres Pastorino falou. Muito bom, Alcides. Muito obrigada pelo teu comentário, pela tua contribuição aí no estudo. Vou passar aqui para o meu amigo Roberto. Boa noite, Roberto. Bem-vindo. Boa noite, boa noite. A Marília fez uma colocação interessante, né, que Jesus foi o maior médium que nós já tivemos aqui na Terra e ele foi o maior tudo, né, que nós já tivemos aqui na Terra. E ele tinha essa percepção, né, de ver quando uma pessoa estava no ponto, vamos chegar assim, no ponto de se modificar. Ele já está, porque tem muitas criaturas que já estão empedernidas, né, numa determinada postura emocional, no mal, na violência, no sentimento de justiça com as próprias mãos, e não estão receptivas. E Jesus, evidentemente, com a capacitação que ele tinha, ele percebeu, né, que Zaqueu era uma pessoa mal vista, malquista, porque ele era um cobrador de impostos, e aquele dia foi o dia da grande modificação do Zaqueu, né? Que, pelo que nós sabemos, o Zaqueu vem a ser o Dr. Bezerra de Menezes. Ele era o Dr. Bezerra de Menezes, a reencarnação do Zaqueu. Então, isso aqui é uma coisa que eu tenho muito claro para mim, aquela colocação de Jesus que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, né? E o Jesus, na sua capacidade imensa, sabe quais são os doentes que estão na hora de receber o medicamento. Então, foi um momento assim, que, vamos dizer assim, que eu acho que acontece na vida de todos nós, né? O momento em que a gente realmente resolve se transformar, porque muitas vezes a gente acha que quer se transformar, mas a gente não quer. Até quando chega aquele momento, como o Alcides falou, que Jesus entra na nossa casa, entra no nosso coração, e a gente efetivamente quer se melhorar. Muito bom, Roberto. Obrigada pelo teu comentário, pela tua contribuição. Vou passar aqui para a nossa amiga Sônia. Bem-vinda, Soninha. As palavras do Alcides até me emocionaram. Enfim,
eu recebi uma mensagem da tia Leila, um pouquinho antes do estudo, e que vem de encontro com isso tudo, né? Porque a página que eu li, com o que a Marília falou sobre Zaqueu e a postura de Jesus, você pode exercitar aí injúria, racismo, né? Preconceito, tantos outros itens da primeira página, mas enfim, o olhar de Jesus é que faz toda a diferença, e as parábolas de forma simples para que a gente tenha esse parâmetro, né, de igual mesmo, para que a gente possa seguir suas palavras. Então, o que eu li na mensagem dela o amor é a melhor e única resposta para a paz no mundo, que todos se respeitem e ajudem uns aos outros. Foi isso, só isso que eu queria falar. Muito bom, Sônia. A gente hoje vai ter que terminar o estudo mais cedo, porque ninguém quer falar. Ah, a Mário vai falar. Bem-vindo, Mário. Vamos lá, meu amigo. Microfone, abre aí. Abre o microfone, Mário. Oi, eu falei assim, não vai falar ninguém, vai acabar mais cedo. Não, eu estava brincando, Eu vou falar, não ia acabar, não. Só lembrar aí os... Eu sei, eu estou brincando. Olha só, não, tudo bem, olha só, eu estava vendo, eu até botei aí no bate-papo, né, escrevi, que tem também um capítulo no livro de Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo, né, e ela fala muito sobre as passagens de Jesus. Então tem um capítulo chamado no livro As Primícias do Reino, tem um capítulo chamado Zaqueu, o Rico de Humildade. Nesse capítulo, a Amélia Rodrigues diz que Zaqueu já era bom, por ser tão assim, menosprezado pelos judeus e pelos próprios romanos, a quem ele servia, ou seja, ele era quase um mestiço, né? Não era nem judeu nem romano. Ele era tão maltratado, que ele ajudava os pobres e os mendigos hebreus. O cego Bartimeu, que foi curado, ele mesmo ajudava várias vezes a ele. Então, foi essa cura de Bartimeu que saltou aos olhos de Zaqueu. E ele ficou assim, baratinado, porque ele já vinha amadurecendo, como os colegas disseram, ele já vinha amadurecendo uma insatisfação pessoal, como não é possível ser só isso. Vamos lembrar um pouquinho que Zaqueu já era rico, porque para ser coletor de impostos em Roma, era necessário que você comprasse os 5 anos. Você tinha que pagar o imposto de 5 anos a Roma e depois recuperar quando você paulatinamente ia cobrando dos hebreus. Você não cobrava e repassava a Roma, não. Roma recebia adiantado 5 anos na mão. Então, quem comprava esse direito de exploração, como hoje poderia ser um cartório, quem comprava esse direito de exploração já era rico. E o próprio Zaqueu já devolvia, quando ele fazia alguma coisa muito equivocada, porque ele era o chefe, ele não era um simples coletor. Ele devolvia mais do que a lei de Israel mandava, ele devolvia mais ainda. Então, ele já tinha um germe, uma semente de tentar fazer alguma justiça. Ele não era perfeito, mas ele já tinha nisso. E por isso que Chico Xavier comenta lá no livro de José Carlos de Luca, dizendo que naquela época o doutor Bezerra já era bom, na época de Zaqueu. E acho que vem corroborar, né, esse teu comentário, né, essa informação de que ele já era rico. Eu acho que vem corroborar a ideia de que realmente a riqueza não é um obstáculo, né, para a sua evolução, de que você pode fazer com o seu dinheiro aquilo que, né, você quer, mas você pode escolher fazer a caridade, fazer o bem. Então, o Zaqueu ele não ganhou, não ficou rico por causa da cobrança dos impostos, ele já era rico, né? E foi nascendo nele, depois que ele viu a cura, né, de uma pessoa, foi nascendo nele esse questionamento. E eu acho que em nós todos, em algum momento de nós, na vida de cada um de nós aqui, em algum momento a gente teve esse questionamento, e por isso que a gente buscou, né, o esclarecimento. Eu acho que a doutrina espírita, nós encontramos na doutrina espírita muitas respostas para os nossos questionamentos. Você quer falar, Mário? Rapidinho, isso é fácil. Você hoje como espírita, você jamais teria certas profissões regulamentadas pela lei. Você não faria. Pode observar isso, todo mundo aí. Cata aí as profissões, você fala, isso eu não faria, isso eu não conseguiria fazer. O próprio Roberto, né, ele sempre conversou comigo e ele sempre falou quantas oportunidades
é claro que ele diz que agora, ele, estudando tão minuciosamente o Evangelho, ele está se redescobrindo e descobrindo muitas coisas que ele não tinha absorvido. Mas ele sempre comentou quantas oportunidades ele teve para ser político. Eram aqueles convites feitos por colegas que ele certamente sabia que deveria ter o troco, é verdade, é verdade. Te coloco aqui na política, depois você... E ele nunca entrou. Acho que também ratifica aí o que você acabou de dizer. Ele nunca aceitou essa possibilidade de ser político. Muito bom. Adriana, até que você fez um comentário que eu acho que é importante, que eu, na vida, também tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, ser diretor de uma empresa, que hoje em dia está todo mundo em cana aí, envolvido com a Lava Jato. E isso aí, na época, eu desisti no último dia, já tinha aceitado, estava tudo certo, uma condição maravilhosa, e aconteceu um problema que eles quiseram interferir na minha família. Eu tive uma intuição, uma coisa assim, que não era o que eu queria, mas eu senti que não podia ir. E graças a Deus, porque hoje eu vejo que eu teria me metido numa furada, porque a gente se justifica, está aqui assim mesmo, está todo mundo fazendo. E eu acho que hoje eu tenho uma estrutura que, se eu entrasse numa situação dessa, eu não sucumbiria, vamos dizer assim. Uhum. Mas como também na política, eu fui muito chamado aí para participar de política, e hoje a minha participação é para e hoje a minha participação é para eventualmente ajudar na política a pessoa que é estritamente correta. A política tem que ser uma missão e não uma profissão. E o pessoal hoje está agindo totalmente diferente aí, né? Verdade. Então, é verdade. Muito obrigada, Roberto, Mário, Alcides, Marília pelo estudo maravilhoso, Soninha também, a todos que participaram, contribuindo aqui. Eu vou passar a Sônia de volta para que ela possa fazer a nossa prece final, tá bom, Sônia? Tá bom. E assim, Senhor, chegamos ao final de mais um dia de estudo. Muito obrigada por essa oportunidade diária desse evangelho que tanto nos acrescenta. Que a gente busque ainda por muitos e muitos dias, e que essa seja uma referência que a gente jamais esqueça. Somos seres em construção e necessitamos tanto dessa misericórdia para a gente, para os outros, que esse estudo seja referência mesmo para a nossa vida, para a nossa existência e a existência de todos os nossos companheiros e familiares. Senhor, te agradeço a oportunidade e te louvo, te bendigo por mais um dia, Senhor. Obrigada pelas colocações dos companheiros e por esse dia tão maravilhoso e essa parábola que a gente repita depois sobre Zaqueu. Tantos exemplos de vida podemos tirar dessa história dele, Senhor. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Sônia. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Agora estão todos aqui na telinha para que a gente possa dar aquele tchau, agradecendo mesmo, como a Sônia falou, por tudo que recebemos nessa noite. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Boa noite. Obrigada, mas o estudo está no livro, não é meu, não. Mas você buscou e trouxe para a gente. Você que buscou e leu para a gente, né? Da pesquisa. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite.